lá vai fazer frio. Cheguei aqui, está fazendo calor? O que aconteceu? Está mais quente, né? Queridos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. O Senhor preparou mais esse dia para nós. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Por favor, abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Hoje nós vamos do finalzinho do versículo 9 até o versículo 15. E se Jesus não voltar, semana que vem estamos aqui para dar encerramento. Amém? Diz aqui, pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Dando continuidade a esse estudo, hoje nós vamos ver uma parte importante onde Paulo continua falando com a igreja de Corinto, da cidade de Corinto. E essa continuação do assunto que ele vai falar, na semana passada, ele chamava a igreja, a obra de Deus, de lavoura, de plantação. Hoje nós vamos trabalhar esse finalzinho do versículo, onde ele diz, vós sois lavoura de Deus, versículo 9, e edifício de Deus. Paulo vai chamar a igreja, ele vai dizer que além de lavoura, de plantação de Deus, onde nós somos cooperadores e trabalhamos nela, ele vai dizer que nós também somos uma construção de Deus, onde Deus trabalha. Deus está trabalhando, fazendo uma obra em nós, e essa obra não começou e terminou. Ela começou e ela vai até que nós cheguemos à eternidade. Quando nós falamos do cristianismo, muitas pessoas acreditam que tudo acontece imediatamente. Não. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando somos alcançados pelo Evangelho, acontece sim, no primeiro momento, o nosso encontro com Deus, que é quando nós choramos, nos arrependemos, somos tocados por Ele, reconhecemos os nossos pecados, mas depois disso há uma jornada, há uma caminhada, há um processo. Não acontece do dia para a noite. A pessoa bebia, não significa que no outro dia ela não vai ter desejo, que o diabo não o vai tentar. Ela fumava, não significa que no outro dia ela não terá mais vontade. Significa que o processo da santificação começou. E esse processo da santificação, para que ele prossiga e tenha êxito, a pessoa precisa ser alimentada, desenvolver a sua salvação na casa de Deus. Cada dia de culto, cada vez em que ouvir a palavra, cada louvor que ela colocar nos seus ouvidos, colocar dentro do seu coração, isso vai trazer para ela, dia após dia, o processo de santificação. Eu gosto muito de falar da doutrina da justificação, que muitas pessoas não entendem. A doutrina da justificação é um ensinamento jurídico, como se fosse de um juiz, num tribunal, que ensina o seguinte, que Jesus, ele era a pessoa inocente, que foi até o tribunal, na hora que era para nós sermos condenados pelos nossos pecados, e ele disse, não é que ele não pecou, não é que ela não fez errado, mas eu me proponho a pagar toda a dívida por ele e por ela. Então, a justificação não é que nos torna diante de Deus como se nós nunca tivéssemos feito nada errado. Ao contrário, Jesus diz, eu me coloco ali para pagar a dívida por ele e por ela, porque ele não tem condições de pagar essa dívida diante de Deus. Paulo é um pregador do Evangelho. E como pregador, ele leva o ministério da pregação muito a sério. Ele não leva por fama, por vanglória, para se exibir. Paulo, ele leva o ministério da pregação como uma missão de vida. Eu preciso falar a palavra de Deus. E ele ainda diz, eu não preciso que ninguém me elogie, tente me tornar famoso, tenha preferência por mim, porque minha única função aqui é pregar o Evangelho. Ele era um pregador que o foco único da vida de Paulo, quando foi rendido pelo Senhor, o seu único foco era, eu preciso falar do amor de Deus para as pessoas, eu preciso falar de Jesus.
Na igreja de Corinto, onde está acontecendo várias situações, vários problemas estão acontecendo ali, Paulo ele tem um propósito. Eu tenho que ensinar essa igreja. Paulo era um plantador de igreja. Sabe o que é isso? Quando o Senhor o converteu, quando o Senhor o salvou, ele não ficou numa igreja bonita como essa, estabelecida como essa, parado por 20 anos, por 30 anos congregando. Ele veio, ele falou de Jesus a algumas pessoas, aquelas pessoas começaram a abrir os seus lares, desses lares começaram a se tornar pontos de pregação, e esses pontos de pregação se tornaram igrejas. Só que ele tinha o chamado de ser um plantador de igreja, de sair pelo mundo pregando o evangelho para outras pessoas. Então ele falava, começou a igreja aqui, eu vou sair, pregar o evangelho para outras pessoas, plantar outras igrejas, e eu preciso que vocês fiquem e deem continuidade ao trabalho, que vocês reguem a semente que foi plantada, semeada neste lugar. Então ele plantava e saía. Um lugar ele ficava 1 ano e pouco, 2 anos. Teve acho que Tessalônica, que ele fica apenas 1 mês. Então ele planta aquela igreja, ele começa aquela obra, ele fala do amor de Deus a um grupo de pessoas que se rende ao evangelho, mas ele sai pelo mundo porque ele é um semeador. Lembra na semana passada que nós falamos? O semeador saiu para semear. E Paulo era um semeador, semeava e saía e deixava outros cuidando. Então aqui quando ele fala que nós somos edifício de Deus, ele está dizendo que nós somos uma construção em andamento. Você que está sentado me ouvindo, somos uma construção inacabada. Simone, quando é que vai acabar? Nós só chegaremos à estatura de varão perfeito quando nós estivermos na eternidade. Infelizmente aqui somos falhos, infelizmente aqui cometemos erros, infelizmente aqui transgredimos a lei de Deus algumas vezes, mesmo sem querer. Paulo vai dizer o seguinte, acompanhe comigo o versículo 10, por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo recebeu uma graça. A graça que foi dada por Deus a ele foi uma maneira de pregar a palavra, uma maneira convincente, cheia do Espírito Santo, uma maneira que não chamava atenção para si mesmo, mas totalmente onde Jesus era o centro da mensagem. Ele não falava dele, ele não chamava atenção para ele, não pedia os olhares para as palavras dele, ele dizia, Jesus é o centro da minha mensagem. E você precisa se converter, entregar sua vida ao Senhor. Você precisa olhar para a lei, ver o que os profetas disseram, ver tudo que foi ensinado, falado, e precisa viver, praticar essa lei. Então ele vai falar, segundo a graça de Deus que me foi dada, Deus deu a cada um de vocês, sentados aqui e a mim, uma graça. Conforme a vontade dele, a cada um de vocês, nós recebemos uma porção. Paulo recebeu uma porção que era a da palavra. Ele foi chamado para falar com autoridade, com ousadia sobre o evangelho. E você, qual foi a graça que te foi dada pelo Senhor? Porque com certeza você não foi chamado para ficar sentado nessas cadeiras apenas. Você recebeu de Deus uma graça, uma porção para fazer alguma coisa nessa construção de Deus. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento. Essa graça que ele recebeu para pregar o evangelho, ele vai dizer o seguinte, eu coloquei o fundamento. Cada igreja que eu plantei, eu coloquei o alicerce. Eu não entendo nada de construção, mas eu vejo irmãos aqui que devem entender. As irmãs, talvez, eu tenho uma vizinha minha que é pedreira. Não sei se você conhece alguém, mas eu tenho uma vizinha minha que é pedreira, que levanta a casa do zero. Mas, pelo que eu vejo, toda construção precisa de um alicerce, de uma fundação. É isso mesmo, irmãos? Para que ela fique de pé, e dependendo do que eu quero construir sobre aquele alicerce, se eu quero fazer 2, 3 andares, eu vou precisar de um bom alicerce. É assim, igreja? Então, Paulo está dizendo, para construir uma igreja, para plantar uma igreja, é necessário um alicerce. E só tem um alicerce que eu uso, é isso que Paulo vai dizer. O meu único alicerce é Jesus. Se pensarmos numa construção desse mundo, existem várias marcas de materiais de construção, sim ou não?
Então, dependendo do material que você vai usar, você já sabe que não é tão boa qualidade assim, aquilo que você está usando pode vir a cair, pode dar errado. O terreno, se você não fizer uma boa fundação, pode dar errado, dependendo do que você quer construir em cima. E ele está dizendo aqui, eu, quando vou ali plantar uma igreja, o alicerce, a pedra angular, o que fundamenta aquela igreja é a palavra de Deus, é Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não uso de artifício, por exemplo, eu vou fazer um bolo e chamar todo mundo, e aí eu vou falar de Jesus. Você não vai ver isso na palavra de Deus. As pessoas usando artifícios humanos, sabedoria humana para conquistar almas para Jesus. O poder estava na palavra. Não estava no refrigerante, no bolo, não estava nas festas, não estava em outro, nada. Jesus era o alicerce das igrejas que Paulo abria. Depois disso ele vai falar como sábio, ele fala que é sabedoria, alguém que começa uma igreja, que usa como fundamento a palavra de Deus. Só que ele está dizendo, não sou eu que dou prosseguimento, é outro que vai levantar as paredes. Eu só ganhei almas para Jesus ali, abri, fiz o alicerce, fiz ali a pedra fundamental com Jesus, mas é outro que vai dar prosseguimento e vai levantar as paredes. Ele está usando uma linguagem figurada. E aqui é que entra o perigo, porque ele vai dizer, mas veja cada um como é que vai construir as paredes dessa igreja. Eu comecei a igreja falando de Jesus, do amor de Deus, de arrependimento. E aí, quando eu saí, viajei para outros lugares, para abrir outras igrejas, quem ficou ali e deu continuidade ao trabalho, ele não continuou falando de Jesus. Ele não buscou conhecimento na palavra, ele não se aperfeiçoou. E aí Paulo vai fazer algumas comparações. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além daquele do que já está posto, que é Jesus. Por exemplo, abrimos o Ministério Rios de Água Viva já há quantos anos, pastor Tiago? Vai fazer 28, 29 anos? Supondo que seja 29 anos, começamos, eu me lembro bem, eu sou da Rios de Água Viva desde lá do começo. Entrei desviada pelas portas da Rio de Água Viva. E eu me lembro que quando eu entrei ali, tinha pouquíssimas pessoas, um salão muito pequeno alugado, que mal dava para se manter, mas o evangelho era pregado com ousadia e autoridade, ao ponto de muitas vezes eu estar sentada ali, a igreja praticamente vazia. Às vezes só o pastor Natalino, ou o pastor falecido, o pastor Luiz, é José Luiz, né? Pastor José Luiz, que estavam ali pregando, e às vezes eu chegava desviada, sentava naquelas cadeiras, e quando eu escutava o evangelho, o meu corpo chacoalhava, tremia, eu chorava, e eu me sentia arrependida dos meus pecados. Não era o público, não era a plateia, mas a palavra de Deus mexia com o meu coração, e o Senhor me dizia, você precisa voltar, você precisa se arrepender, você precisa voltar a me buscar. E não eram homens famosos, grandes pregadores, nada. Eram homens de Deus, plantando a semente da palavra de Deus. Muitas vezes me segurei em cadeiras semelhantes a essa, me segurei para poder ouvir a palavra, porque a minha carne queria sair correndo e eu não queria ouvir a palavra de repreensão, de correção. E essas vezes em que o Espírito Santo me sustentou, me segurou ouvindo a palavra, foi o que me trouxe até aqui de pé, 20 e poucos anos depois. Mas não foi com palavras humanas, sabedoria humana, não foi com tentativas humanas de argumentos de homens que me convenceram. Nunca tentaram, Simone, você precisa fazer assim, você precisa... Não, sempre diziam para mim a palavra de Deus. E a palavra foi entrando, foi escavando um espaço, até que quando ela entrou, ela me purificou, ela me convenceu, ela me limpou. E glória a Deus, eu estou aqui hoje arrependida, prostrada. Bate palma para Jesus, querido. Ninguém pode pôr outro fundamento. A igreja não pode ser fundada baseada em conhecimento. Nós temos 4 teólogos lá na igreja. Agora essa igreja vai bombar. Tem 4 teólogos lá, vai ficar de pé. Agora vai ficar firme. Não. Paulo está dizendo que o fundamento, o que sustenta uma igreja de pé, é Jesus. Se alguém fizer teologia, glória a Deus, amém, vai servir. Se alguém quiser estudar mais profundamente a palavra, e deve, vai servir. Mas não se esqueça, o fundamento nunca vai mudar. É sempre Jesus. Ah, mas agora a nossa igreja é de tal linha teológica. O fundamento, o alicerce sempre será Jesus. Versículo 12.
E se alguém, sobre este fundamento, levantar um edifício de ouro, diga para mim, ouro é um metal precioso, não é? Ouro se desfaz rápido ou é um metal duradouro? É duradouro, não é? O ouro? Minha aliança não está aqui porque eu emagreci e agora fica caindo do dedo e está em casa. Mas o ouro pode ficar lá guardadinho. Ele não desfaz, não é verdade? Ele não vira poeira, ele fica lá e está lá salvo. Paulo está dizendo, se alguém construir, por exemplo, uma parede de ouro, ou seja, se alguém começar a construir na obra de Deus, crentes maduros, pessoas que conheçam o Cristo que eles pregam, o evangelho que eles dizem viver, se eles conhecerem e fizerem uma parede firme, uma igreja forte, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, que são aquelas igrejas que o fundamento começou com Cristo. Mas as paredes, aquilo que mantém uma igreja de pé, começaram a ser coisas fracas. Sabedoria humana, conhecimento humano, palavras de homem, eventos. Está cheio de igreja por aí que as pessoas vão, lotam, mas elas vão movidas a eventos. Vai ter a festa disso? Está cheio. Vai ter a festa daquilo? Está cheio. Vai ter umas luzes, vai ter um negócio, vai ter... Só enche nessas ocasiões. Se for um culto de estudo como esse, não enche. É uma escola dominical? Não. É uma coisa voltada para a edificação da vida? Não. Então, são pessoas que vivem movidas a paredes de palha, de feno e de madeira. São igrejas que não se sustentam. Quando o vento da provação vem, elas não se mantêm de pé. Elas fecham as portas. É isso que Paulo está falando. Não adianta colocar o alicerce sendo Cristo. Na hora de levantar a igreja, para ela ficar forte, para ela suportar o tempo, as provas, as situações que vão vir, porque não é fácil uma igreja, não é fácil. Estão aqui os pastores para dizer. Não é fácil cuidar de uma igreja. Cuidar de uma igreja é cuidar de pessoas. E pessoas têm problemas. E cada pessoa está numa fase na sua vida cristã. Uns são novos convertidos, estão aquele primeiro amor, que gostoso, tudo que você propuser ele faz. Outros estão assim, passando por umas lutas, umas provas, também endurecido, começa a desconfiar de tudo que é pregado, que a mensagem é indireta para ele, e outros já endureceram completamente o coração. Ele já não vem mais à igreja, ele já não se importa mais de vir, ele já não liga mais para nada. Antes se preocupava em participar da ceia, hoje não mais. Se preocupava em não faltar aos cultos da semana, hoje ele já não liga, não se importa mais. Então, Paulo está falando, depende do tipo de igreja que vai ser construída, o alicerce é sempre o mesmo, é Jesus. Mas se você, na hora de levantar as paredes, formar um povo forte, e a igreja que Paulo está dizendo aqui, não é essa parede aqui não, sou eu e é você. Que tipo de parede você é essa noite? Você é de ouro, de prata? Você está firme, forte, pode passar o tempo que for, você envelhece, mas você não enverga, não cai, não sai da presença. Ou você é um tipo de parede dessa, de madeira, de feno, de palha, que na hora que vem uma encrenca, que na hora que vem um problema, uma dor de cabeça, uma doença, dobra a parede no meio e você cai. É disso que Paulo está falando. Como pregador, eu coloco a semente da palavra de Deus, eu planto a igreja, mas outros vão cuidar. O pastor Natalino, daqui a pouco não estará aqui. Eu, daqui a pouco não estarei aqui. Esses pastores, daqui a pouco não estarão aqui. Os que vierem depois de nós, o que é que eles vão fazer com o alicerce, que é Cristo, aqui na Rio de Água Viva? O que é que eles vão inventar? Ou será que eles vão virar e falar, nós vamos manter a tradição. Aqui sempre foi pregado o evangelho. Aqui sempre foi falado do amor de Deus. Ou eles vão inventar alguma coisa? Qual igreja nós vamos deixar às futuras gerações enquanto Jesus não volta para nos buscar? Mas ele volta em particular para cada um. Qual é a igreja que ficará aqui? Eu brinquei um dia desse lá na sede, falando para os irmãos de lá, nós somos pastor Matias, pastor Natalino, eu e o pastor Davi. Cada um com o seu casal. E eu estava brincando com os irmãos e disse assim, você já imaginou se um dia desse, Deus o livre, estamos todos os pastores da Rio de Água Viva com seus respectivos casais, estamos dentro de uma van, saindo para ir para algum lugar e acontece alguma coisa e morre todos os pastores. Vocês fazem o que no próximo culto? Vocês fecham a igreja? Vocês vêm e fazem o culto, apesar disso, vocês vão fazer o quê? Vocês estão entendendo, igreja? Você é a parede.
Você é a parede. A gente só precisa descobrir que tipo de parede a gente é. Se a gente é uma parede de ouro, firme, forte, que suporta o tempo, que envelhece, mas não enverga, de prata, de bronze, ou se a gente é fraquinha, que qualquer coisa nos tira da presença de Deus e nos derruba da fé. Seguindo o texto, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Tudo que nós estamos fazendo para que a igreja de Deus, o reino de Deus, a salvação de pessoas aconteça, para que a igreja se mantenha de portas abertas, tudo isso, um dia, a nossa obra, o motivo que nos fez fazer as nossas obras, tudo isso se manifestará. Qual o motivo que você pregava? Para as pessoas, pregava para engrandecer a Deus. Mas a Bíblia diz que haverá um dia que Deus vai manifestar. Você pregava por quê? Era para aparecer, era para demonstrar seu conhecimento, ou era porque você queria colocar o alicerce? Você cantava por quê? Era para aparecer, ou era para glorificar o meu nome, entronizar o meu nome, exaltar o meu nome? Você fazia as obras que faziam lá na minha casa, na minha igreja, por qual motivo? Então, ele está dizendo aqui que vai acontecer, de um dia, a obra de cada um vai se manifestará e Deus vai esclarecer as intenções, o que me fez fazer. Deus sabe por que eu estou aqui hoje. Deus conhece o meu coração, Ele sabe se eu vim para aparecer no YouTube, não foi. Essa parte você já sabe. Mas Deus conhece a intenção do meu coração e a do seu. Quando veio, saiu da sua casa hoje, cansado do serviço, e veio para cá. Deus sabe os propósitos. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui não está falando do fogo do inferno. Está falando que Deus, Ele vai testando os nossos dons, as nossas habilidades, os nossos talentos. Ele vai provando se a gente aguenta firme permanecer na casa do Senhor. Você é que tipo de parede mesmo? Porque se for de palha, de madeira, de feno, na hora que a prova vem, na hora que a luta vem, você queima, não existe mais. No próximo culto você não está mais aqui. Então Paulo vai dizer, Deus está testando, provando, para ver se nós somos uma parede que permanece em pé, ou se nós somos uma parede que vai queimar e vai cair e vai ser derrubada. Eu vou fazer um teste com vocês. Você vai ser a parede que vai ficar de pé ou a que vai ser derrubada? Foi fraco. Vocês não entenderam a brincadeira. Você vai ser uma parede que vai cair ou vai ficar de pé? Oh, aí, em nome de Jesus, de pé! Como é que eu faço para ficar de pé? Mantenha-se sobre o fundamento que é Cristo. Não invente mais nada. Não invente nada para a sua fé. Se mantenha no ensinamento que é Cristo. Mas eu não preciso fazer isso, aquilo outro. Tem uns costumes que o povo está inventando por aí. Não ponha outro fundamento. O fundamento é Cristo. Você quer saber o que tem que fazer? Leia nesta palavra. Está aqui, escrito nesta palavra. Tudo o que você precisa saber. Quer conselho de casamento? Tem aqui. Como criar filho? Tem aqui. Como viver a sua vida financeira? Tem aqui. Sua vida profissional? Tem aqui. Como conviver com a sua família difícil? Tem aqui. Tudo o que você precisa tem aqui. Paulo prossegue, ele vai dizer que o fogo vai provar qual seja a obra de cada um. Irmãos, uma surpresa que muitos terão lá no céu é que eles vão chegar lá e vão achar que muita gente não estaria lá e vai falar, você aqui, achei que você não ia estar aqui. Outra surpresa, fulano não veio, não está. Muitos que eles achavam que estariam, não estavam. Porque Deus conhece os motivos de cada um. A gente acha que olhando o rosto a gente conhece os motivos. Não, só Deus sabe os motivos que nos trazem. Os jovens muitas vezes vão para a igreja porque precisa namorar, né? Só conhecem as meninas, né? Os rapazes. Quem está divorciado, está viúvo também, não quer acabar a vida sozinho, né? Está ali, Senhor, obrigado, estou te servindo, mas se der para juntar o útil ao agradável, estamos ali, Senhor. Os casados, Jesus, estou aqui, me ajuda. Meu marido ainda não é crente, minha esposa ainda não é crente, me ajuda aí a trazer para a tua presença. Então, cada um vem aqui com uma intenção.
E a intenção que edifica é louvável. As intenções que são só puramente carnais e humanas, aí não serve. Aí não serve. Bate palma para o Senhor Jesus, querido. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, essa pessoa vai receber galardão, recompensa. Se você for uma parede boa, que permanecer de pé, 20 anos, 30 anos, enquanto você durar, a sua vida durar, você permanecer fiel a Deus e ganhando almas para Jesus e ajudando a edificar outras vidas, a Bíblia diz que você receberá galardão, recompensa, glória a Deus. Qual é a recompensa? A coroa que o justo juiz me dará naquele dia. É Ele que está dizendo, se você fizer o seu papel de ser uma parede, onde a igreja possa abrigar o Evangelho de Cristo, onde possa falar do amor de Deus, você será recompensado. Quantos desejam ser recompensados pelo céu? Mas é uma recompensa que nem prata, nem ouro, nem dinheiro nenhum, irmão, paga essa recompensa. Porque é Deus olhando e falando, filha, eu vi todo o seu sacrifício na terra para manter a minha casa de portas abertas, para manter a minha palavra sendo pregada naquele lugar. Eu vi. Filho, eu vi quantas vezes você foi do seu trabalho para a igreja, cansado, se arrastando, me pedindo novas forças. E eu te renovei para você poder ficar ali no culto, ouvindo a minha voz, ouvindo a minha palavra, podendo pegar mais da semente para levar para outras pessoas. Eu vi, eu vou te recompensar. Você veio aqui essa quarta-feira, não veio? Você será recompensado pelo Senhor. Está cansado, não está sentado aí falando, ô Senhor, só Tu sabes como foi o meu dia. Só Tu sabes de que maneira eu cheguei até aqui. Você será recompensado. Nós estamos chegando perto do fim. Se a obra que alguém edificou, edificar, se a obra que alguém construiu, quem está construindo alguma coisa para Deus aí? Vocês não entenderam o que eu falei. Quem está construindo alguma coisa para Deus? Você é a parede. Primeiro, antes de querer construir qualquer outra coisa, você tem que trabalhar em você. Não dá para tentar levantar o outro se você está caído. Não dá para tentar ajudar o outro se você não está se ajudando. Eu gosto muito de alguns tipos de pessoa que ele prega o evangelho para o outro. Ele não vive, ele não pratica, mas ele gosta de pregar. Sabe aquele negócio, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Então tem gente que ele é assim, ele pede para o outro, ele ensina, ele sabe versículo bíblico de cor, ele recita, ele memorizou, ele fala uns bonitinhos, mas ele não põe em prática. Aí eu vou perguntar de novo, se a obra que alguém edificou sobre ele, sobre Jesus, permanecer, esse é que vai receber galardão. Então tem que permanecer de pé a parede. Mas tem uma boa notícia. Ele está falando aqui que algumas pessoas estão construindo paredes que vão cair. Que na hora que for passar pelo teste do fogo, a parede vai cair, não vai sustentar, porque a obra que ele estava fazendo era uma obra de qualquer jeito. Era uma obra sem valor. Ele tem uma boa notícia. A pessoa vai ser salva, não perde a salvação por isso. Mas tudo que ela fez, enquanto ela viveu aqui na terra, tudo que ela construiu para o reino de Deus, na hora em que Deus for testar, provar no fogo, você fez para mim, você fez para o meu reino, vamos testar. Vai queimar, vai virar cinza. É isso que a Bíblia diz. Você já imaginou a vergonha da gente chegar diante de Deus e Deus falou, você fez? Fiz, Senhor, fiz tanta coisa na tua obra, no teu reino, lá na tua casa. Vocês se lembram daquele texto onde Jesus fala que muitos virão até Ele e dirão assim, Senhor, Senhor, em teu nome pregamos. Em teu nome falamos em língua, em teu nome expulsamos demônio. E ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito, eu não conheço vocês. Porque não é falar em língua que salva. Não é expulsar demônio que salva. Não é você falar para todo mundo ou levar uma Bíblia maior do que tudo na mão, que mostra a sua salvação. A salvação é uma vida diária, entregue a Deus. É uma vida de renúncia. Não se prega mais essa palavra nas igrejas, não se fala mais sobre renúncia. Sabe o que é renúncia? É abandonar a minha vontade. Eu quero isso. Mas Jesus disse que não serve para mim, então eu não quero. Eu quero o teu querer, Jesus. Eu quero o teu querer. É renunciar à minha vontade.
Para você entender melhor o que é renúncia, eu sou diabética há 15 anos, acho que 14, 15 anos. E antes, na minha juventude, eu comia tudo que eu queria. Quando o diabetes veio para a minha vida, aí o médico virou e falou assim, você não pode isso, 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 isso. Em outras palavras, você tem que renunciar isso, isso, isso e isso. E tem que tomar esse remédio. Era o que eu queria para a minha vida? Não. Levei a sério o que ele disse? Não. Quando minha glicemia estava batendo quase 400, que eu quase fui internada, voltei ao médico, o médico olhou para mim e falou, agora você entendeu? Que você não pode fazer isso, 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 que você tem que tomar isso, isso, isso. Falei, agora eu entendi, doutor. E se eu não renunciasse, o que ia acontecer? Morrer, é isso, é fato. Eu tenho 2 filhas para cuidar, sou casada. Trazendo para a nossa vida espiritual. Jesus está me dizendo e te dizendo, você tem que renunciar isso, isso e isso. No meu caso, é parar de comer, parar de beber, parar de um monte de coisa. Eu descobri o ano passado a labirintite. Mais alguém aqui tem? Sabe o que é isso, né, irmã? Que delícia, né? Se você nunca teve uma aventura na vida, tem a labirintite. Roda tudo, gira tudo, você não anda. Não é assim, irmã? Eu não sabia o que era isso. O ano passado descobri. Não sabia as coisas que desencadeavam a labirintite. Eu não posso açúcar, eu não posso. Eu não posso óleo, eu não posso. Eu tenho uma série de restrições alimentares. Não posso. Daí, eu não posso tomar refrigerante. Qual é a minha diversão? Qual era a minha diversão? Água com gás. Inocente, não é? Tomava minha aguinha com gás, geladinha, fingia que era refrigerante e tomava. Comecei a ter crise toda hora, estou lá na lousa, passando lição, não podia levantar o olho, a cabeça, levantar o braço, caía para trás. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tomava meu café com adoçante, que vocês sabem que café com adoçante é a quinta maravilha do mundo, né? Limonada com adoçante é maravilhoso. Fui descobrir esses dias. O adoçante, que eu tenho que tomar porque eu não posso tomar açúcar, ataca a labirintite. A água com gás, que eu não posso tomar refrigerante, ataca a labirintite. O café, com adoçante. Mais 3 renúncias que eu tive que fazer essa semana. Estou bem, agora eu posso levantar a cabeça, posso virar, está tudo bem, não está dando nada em mim. Você está entendendo, irmão? Se eu quiser viver, ter uma vida de qualidade, o médico fala o quê? Tem que tirar isso, aquilo, outro. Por quê? Razão. Quando nós estamos falando do Evangelho, do reino de Deus, Deus está falando de algo que é muito, muito superior. É para irmos morar no céu, é para não irmos para o inferno, é porque nós amamos a Deus. Ele está te dizendo, para evitar o inferno que está embaixo, você precisa prosseguir a caminhada comigo, renunciando da sua vida tudo aquilo que não é para você. Senhor, mas é tão gostoso, porque o pecado, ele dá prazer. Se não fosse gostoso, ninguém queria fazer o pecado. Mas o pecado é prazeroso. É gostoso pecar. Seja em que área for, que delícia pecar. O problema é que o diabo ele não mostra a consequência, o que vem depois do pecado. Que é a consciência pesada, é o coração entristecido, é a alma vazia. E se você serviu a Deus, o Espírito Santo te lembrando, lembra como era bom na minha presença, quando você estava me servindo? Se arrepende, volte às primeiras coisas, volte ao primeiro amor, às primeiras obras. É uma noite de renúncia. Eu vim trazer essa palavra e te dizer, você é uma parede de que tipo, de que material? Você é uma parede firme, forte? Ou você é uma parede fraquinha que qualquer coisa te derruba, qualquer coisa te tira do Evangelho, qualquer coisa te tira da presença de Deus? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda e dano. Vai ter gente que vai perder. Na hora que Deus for fazer as contas lá, fala, ó, filho, infelizmente, os motivos não foram os que eu esperava. Mas você vai ser salvo, só que de mão vazia. Quem conhece aquele hino da harpa? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Será que nós teremos alegria em chegar diante de Deus de mãos vazias? Você já chegou numa festa de aniversário
O aniversariante te convidou todo feliz, e ele espera você chegando na porta com um presente na mão, e você chega e fala, desculpa, só vim eu mesmo, não te trouxe nada, nós vamos chegar diante do Senhor de mãos vazias, sem nada para apresentar, sem uma alma, que a gente tem o prazer de falar, esse aqui eu levei para o reino de Deus, esse aqui eu conquistei para Jesus, esse aqui eu evangelizei, esse aqui eu preguei para Ele, eu falei do amor de Deus. Fique de pé, querido. Eu quero orar com você. Semana que vem, Deus permitindo, estarei aqui e nós faremos o encerramento dessa mensagem. Mas eu quero que você saiba, você é um tipo de parede na obra de Deus, nesse edifício que Deus está construindo, que é a sua igreja. Mas vá para casa essa noite refletindo que tipo de parede você é. Se é uma parede firme, que a igreja de Deus pode construir vários andares sobre a tua vida e contar com você, ou se você é uma parede que, se colocar mais um pezinho em cima, você não aguenta, desmorona e vai embora. E desiste da fé. Põe a mão no teu coração. Deus e Pai, pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, é nela que acreditamos para a nossa vida, é nela que cremos para a vida eterna. Convence, Senhor, os nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Convence, Senhor, a nossa mente de que a Tua palavra é a verdade, que é dela que nós precisamos, para sermos edificados, para edificar outras vidas, outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a viver o Evangelho. Nos ajuda a renunciar à nossa vontade, o nosso querer, e fazer, Senhor, a Tua vontade. Ó Deus, que cada um dos meus irmãos e irmãs saia daqui essa noite, ó Deus, convencido da sua mente pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, e que possamos desenvolver a nossa salvação, assim como a Tua palavra nos diz, Senhor, com fervor, com temor, com ousadia, falando do Evangelho de Jesus como o único alicerce, o único fundamento para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e bate palma para Jesus, querido.